Olá, caros alunos. Nós vimos que no século XIX e no século XX, a humanidade passou por um período que nós costumamos denominar de crise da razão ou do sujeito. Isso porque ao longo de mais ou menos 4 séculos, a razão ela estava cada vez mais sendo valorizada. A gente viu ali com o iluminismo, por causa do certo antropocentrismo, como um atributo que faria com que a humanidade chegasse a um progresso cada vez mais crescente. Então, nesse sentido, a razão como atributo do ser humano que valorizava enquanto ser humano, vamos dizer assim, né? Contudo, as esperanças e as promessas da razão, elas não se concretizaram. E a humanidade, naquela época, já se via refém de todos os males que ela pretendia extinguir. Então, ainda hoje a gente vê, né, a fome, a violência, a guerra, a desigualdade social, enfim. Apesar de todo o progresso, apesar de todo o aumento da produção de riquezas, da própria produção de alimentos no mundo, não acabamos com a fome, e também nós tivemos um aumento do domínio da natureza, mas o ser humano ele não evoluiu suficientemente a ponto de trazer sua humanidade à tona, né? A ponto de todas as pessoas usufruírem igualmente desses benefícios, né? Eu também dizia que no século XX, exatamente como consequência dessa crise da razão, nós tivemos diversos movimentos de reivindicação, né? Movimentos como, por exemplo, o feminismo, movimentos da juventude, de várias minorias que eram silenciadas durante séculos, e isso é um pouco paradoxal. Por quê? Porque o fato de que há esses movimentos, né, que havia esses movimentos, isso demonstra exatamente o reconhecimento de uma autonomia por parte dessas pessoas que estão ali envolvidas nessas reivindicações, ou seja, nós temos consciência crítica e nós estamos reivindicando porque nós temos consciência disso, né? Então nós estamos ali revolucionando ideias, tendo atitude diante do mundo, né? E só que isso forma um diagnóstico de que o mundo em que a gente vive ainda estava longe de ser o ideal. É nesse sentido que é uma crise, né? Afinal de contas, ninguém reivindica nada a não ser que algo lhe falte. Ah, está tudo muito bom, então eu não vou reivindicar. Não, a gente reivindica porque algo está faltando. Então a reivindicação, apesar de ser positiva, ela reivindica em função de algo negativo. E ao falar do feminismo, muitas figuras se transformaram em ícones, tanto na prática quanto na teoria, como, por exemplo, a filósofa Simone Beauvoir. Beauvoir era companheira do filósofo existencialista, o Jean-Paul Sartre, de quem eu já falei em alguns vídeos, né? E ela, com ele, foram representantes de uma corrente de pensamento do existencialismo que, entre outras coisas, vai se opor àquelas formulações deterministas de ser humano, que seja aquilo que já pressupõe o que o ser humano é, né? É interessante notar que durante séculos em que o humanismo esteve ali em alta, né? Durante esses séculos ali depois da Idade Média, no início da Idade Moderna e até a Idade Contemporânea, nós vimos ali o ser humano sempre buscando uma espécie de essência da sua própria humanidade, né? Como se nós pudéssemos chegar a um ideal de humanidade, né? Nós vimos, inclusive, o extremo disso, né, que foi o nazismo na Alemanha, né, mas tivemos outros problemas em relação a isso, né, exatamente causando preconceitos, discriminação, etc., né. Então, a eugenia mesmo é um caso disso. Mas o existencialismo, ao contrário, apesar de reconhecer a necessidade de uma busca do humanismo, ele não descarta o humanismo, pelo contrário, ele quer reconhecer esse humanismo, que é necessário a gente reconhecer a nossa humanidade, né? Mas ele vai deixar de lado essa visão essencialista. Como nós vimos nos vídeos sobre Sartre, para o existencialismo, a existência precede a essência. O que significa preceder? Vem antes, né? Então a existência vem antes da essência, ou seja, o ser humano ele está lançado no mundo como um projeto sempre em construção. Então eu primeiro existo, estou lançado no mundo e vou me construindo. A minha essência vai sendo formada aos poucos, ela nunca se completa, né? Da mesma maneira, Beauvoir, através de uma obra chamada O Segundo Sexo, que foi publicada em 1949, ela se propôs a investigar como que os gêneros eles foram construídos numa dimensão biológica, né, durante muito tempo, né? Então ela vai tentar ultrapassar essa ideia de masculino e feminino, dessa ideia biologicista, né?
Nessa perspectiva existencialista, ela compreendeu que as subjetividades femininas, assim como todo sujeito, se inserem em determinados contextos históricos, o que gera uma tensão entre a subjetividade da mulher e a história que a transcende, na qual ela está mergulhada. E é por meio dessa tensão que tem que ser vista a condição da mulher, né, sem recair numa naturalização do que é histórico. O que, se ocorresse, implicaria pensar em uma essência tipicamente feminina. Quantas atitudes machistas, inclusive atualmente, né, não naturalizam certas visões de mundo que a gente tem das mulheres, né? Como se elas já estivessem historicamente presas a uma determinada condição, uma condição secundária, né? Uma condição em que ela está historicamente determinada. Então, Beauvoir, ela mostrou de maneira crítica a prevalência de uma concepção negativa de mulher, ou seja, aquela que não é um homem. É uma visão bem assim, machista, exatamente tomando como referência o século XX, porque ela reduzia a mulher a uma condição de um segundo sexo, ou seja, de um sexo secundário, que não é definido em si mesmo. Essa visão, ela já estava presente ali desde os gregos. Por exemplo, a gente viu em Aristóteles, né, que ele dizia que uma mulher era como se fosse um homem incompleto. Lógico que a gente tem que guardar as suas devidas contextualizações, né? Porque era outra época, outra visão, outra cultura, né? A gente não pode ser anacrônico, mas já era uma visão que vem lá de Aristóteles, né? Que foi aplicada ao século XX. E é exatamente o contexto vivenciado no século XX que Beauvoir vai tomar como referência. Então, ele que tem que ser analisado, né? O machismo presente no século XX. Veja o que ela vai dizer nessa obra, que interessante, olha. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificamos de feminino. Só a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como outro. Então, por esse trecho, dá para a gente perceber que, para romper com esse caminho determinista atribuído às mulheres, Beauvoir, ela chegou à formulação de que ninguém nasce mulher, né? Torna-se mulher. Em que sentido que ela diz? Lógico que muita gente poderia se contrapor exatamente por causa de uma visão determinista de gênero, né? Falar assim, não, biologicamente a mulher já está determinada, né? Mas Beauvoir, ela propõe uma reflexão bem mais ampla. O que ela vai dizer? Ao afirmar que não se nasce mulher, Beauvoir, ela quis dizer que não existe nenhuma essência ou uma natureza do feminino que vai definir de antemão o que é ser mulher. Então, é exatamente essa que é a questão. A preocupação de Beauvoir consistiu em romper com esse pensamento de fundo de que a mulher já estaria biologicamente determinada e isso categorizaria o mundo entre macho e fêmea, né? E com essa ruptura, ela então vai empreender uma reflexão a respeito das características atribuídas à mulher historicamente e que impuseram a ela o destino. Por exemplo, a mulher por muitos anos ela teve uma educação diferenciada da educação dada ao homem, né? A mulher, ela era educada, mas para servir ao homem, né? E o homem era educado para quê? Para assumir uma posição ali de Senhor Todo-Poderoso, né? Uma ideia patriarcal, né? Quando solteira, a mulher, ela vivia sempre sob a dominação do pai, ou então do irmão mais velho. Então ela é sempre subordinada. Quem vê filmes antigos aí vê, mas é aquilo mesmo, né? E ao casar-se, o pai, ele transmitia todos os seus direitos, né, de posse, né, da filha ao marido dela, né? Submetendo a mulher à autoridade do marido. A mulher nada mais era do que um objeto, né? Uma coisa que se passa de uma coisa para outra, né? De um lugar para outro, né? Em algumas culturas, inclusive, o marido ele podia escolher, inclusive, o próximo marido
de sua mulher, e no caso da morte dele, né? E em outras culturas também, nós tínhamos ali com a morte do marido, eles também matavam a mulher e enterravam junto com o marido, para que ela continuasse servindo o marido depois que morresse. Então, a gente vê aí que existem muitos absurdos, né, na história, de toda a história da humanidade em relação a mulheres, né? Mas há mulheres que hoje questionam o fato de mulheres terem ido às ruas lá no século XX, né, lutado pela liberdade de amar, de trabalhar, etc. Elas falam, nossa, quem me dera a gente não precisasse trabalhar, as mulheres foram lutar por isso, mas olha, a situação anterior não era confortável para elas. É importante ressaltar que a mulher sempre foi explorada. E, inclusive, gente, ela já trabalhava mesmo antes dessas reivindicações, antes de lutar pelo trabalho. O problema é que ela não estava lutando para trabalhar, para ter direito de trabalhar. Ela estava lutando para ter direito, né? Ela não tinha os mesmos direitos do homem. E até hoje, há muitas situações em que a mulher, ela luta pelos seus direitos, por ter igualdade de direitos, né? Ela trabalha, faz as mesmas atividades que o homem, e muitas vezes não ganha a mesma coisa que o homem, né? Por exemplo, questão salarial. Então, resumindo, o existencialismo de Beauvoir, ele pode ser interpretado como uma filosofia em prol da liberdade da mulher, na medida em que vai favorecer a sua libertação das condições deterministas que sempre lhe foram impostas historicamente, mas por quê? Por homens, né? Pelos homens, que fazem isso, logicamente, para mantê-las em uma condição de subordinação como um segundo sexo inferiorizado. Então eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.